Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então hoje voltamos com as nossas videoaulas, certo? E o conteúdo de hoje, pessoal, vai ser uma aula só de exercícios sobre o que já vimos nas aulas passadas, que foi probabilidade e medidas de superfície, certo? Então, aqui temos o primeiro probleminha de probabilidade. O que diz o problema? Olha só. Em um grupo de 18 amigos, apenas 2 usam óculos, certo? Sendo ambos meninos. Então, de 18 amigos, 2 usam óculos e os 2 que usam óculos são o quê? Meninos, certo? Guardem essas informações. Além disso, há 4 desses amigos que são cadeirantes, certo? Sendo um deles menina. Então, dentre os cadeirantes, um é menina. Aí ele pergunta, qual é a probabilidade de ser uma menina que usa óculos? Olha só, qual a probabilidade de ser uma menina que usa óculos? E tem aqui as alternativas, né, das probabilidades que a gente vai marcar que a gente for encontrar. Então, a gente tem que analisar a questão, olha só. Se um grupo tem 18 amigos e ele diz que apenas 2 usam óculos, e sendo ambos meninos, ele perguntou o que no final? Qual a probabilidade de ser uma menina que usa óculos? Então, se nenhuma menina usa óculos, de acordo com o início do problema, então não existe nenhuma probabilidade de menina usar óculos. Então, qual vai ser a alternativa que a gente vai marcar? Muito fácil, né? 0. Nenhuma menina usa óculos. Sobre 18, que é o total de amigos. Então, eu não tenho como dividir. É nada por 18. Então, o resultado vai ser 0, ou seja, a minha probabilidade de menina usar óculos é 0. Aí vocês vão marcar letra B, certo, pessoal? Prosseguindo, temos aqui mais outra situação. Vamos analisar para a gente responder. Olha só, na classe de Patrícia, há 12 meninas e 18 meninos, ok? 2 meninas se chamam Juliana e 3 dos meninos são ruivos, certo? Aí ele diz assim, serão sorteados um menino e uma menina para representar a turma na escola, certo? Aí ele pergunta, qual a probabilidade de Patrícia ser sorteada? Então, Patrícia, ela está na qual equipe? Dos meninos ou das meninas? Das meninas. Aí a gente vai lá. Tem quantas meninas na escola, na classe dela? 12 meninas, certo? E tem quantas Patrícia? Patrícia só tem uma, certo? Então, a probabilidade de Patrícia ser sorteada é 1 sobre o total de meninas, que são quantas? 12. Então, é 1 sobre 12, a probabilidade. Tem como a gente simplificar essa fração? Não, não tem como simplificar. Então, 1 sobre 12 é o resultado, certo, pessoal? Agora, vamos para a letra B. Na letra B, diz assim, qual a probabilidade de ser sorteada uma Juliana? Juliana também está na qual classe? No grupo de meninas, certo? Então, a gente vai olhar somente para o total de meninas. E só que no enunciado diz que tem 2 meninas que se chamam Juliana. Então, a probabilidade de uma Juliana ser escolhida, a gente tem que colocar as 2 Julianas, certo? Então, a gente tem 2 Julianas para um total de quantas meninas? De 12 meninas, né? 2 sobre 12. Só que a gente sabe que 2 e 12
eles são divisíveis por 2, então a gente pode o quê? Simplificar essa fração. Simplificando por 2 o numerador e o denominador, a gente tem que 2 dividido por 2 é 1 e 12 dividido por 2 é 6. Tem como simplificar aqui? Não. Então, a probabilidade de uma Juliana ser sorteada é 1/6, certo? Então, de Patrícia ser sorteada é 1/12, e de uma Juliana ser sorteada, que pode ser qualquer uma das duas, 1/6, certo? Agora aqui na letra C, ele diz o quê? Qual a probabilidade de ser sorteado um dos meninos ruivos? Eu já não vou olhar mais para o grupo de meninas, não me interessa mais. O que me interessa agora é meninos, que ele está perguntando meninos. Quantos meninos tem nessa turma? 18, certo? Então, eu vou olhar para esse grupo agora. E ele quer saber os meninos o quê? Ruivos. E quantos meninos ruivos tem na turma? Ele disse que tem 3 meninos ruivos. E ele quer saber a probabilidade de ser sorteado um dos 3. Então, como é que a gente faz? Temos 3 meninos ruivos para um total de quantos meninos? 18 meninos. 3 sobre 18. Essa fração pode ser simplificada? Pode ser simplificada. Por quanto? Por 3, né? Porque 3 e 18 são divisíveis por 3. Simplificando aqui a fração, temos 3 dividido por 3, que dá 1, e 18 dividido por 3, que dá 6, certo? Então, a probabilidade de ser sorteado um dos meninos ruivos é exatamente 1/6. Ok, pessoal? Então, lembre-se, quando a gente for calcular a probabilidade, nesse caso aqui, ele perguntou por equipes, grupos separados, grupos de meninos e grupos de meninas. Porque ele sorteou separado, os meninos de um lado e as meninas do outro. Eu vou sortear uma menina, vou sortear um menino. Se por acaso eles fossem sortear todo mundo junto, aí vocês iam ter que somar o total de meninas mais o total de meninos, para esse valor ficar no denominador, certo? Vamos agora para a próxima. Então, pessoal, nessa aqui, ele vai perguntar o seguinte, olha só. Calcule a probabilidade de se obter um número menor que 3 no lançamento de um dado honesto, certo? Um dado honesto, a gente sabe que tem quantas faces? 6 faces. Cada face tem uma bolinha que representa um número, né? Então, vou colocar aqui todos os números das faces, certo? Então, vou colocar aqui faces. As faces de um dado são enumeradas da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? 6 faces. E ele quer saber a probabilidade de se obter um número menor que 3. Aí a gente vai olhar quais são os números menores que 3. Quantos números menores que 3 a gente tem no dado? Menor que 3, somente o 2, não é isso? E o 1. Então, a gente tem 2 números que são menores do que 3. E qual o total de faces do dado? 6 faces, certo? Então, a gente coloca 2, que são os números menores do que 3, sobre o total de faces. E certo? Então, fica 2 sobre 6. Só que 2 sobre 6 é uma fração, como a gente já estudou, que pode ser simplificada, pessoal. Simplificada por quanto? Por 2, porque o 2 e o 6, ambos podem ser divididos por 2, não é isso? Olha só.
2 dividido por 2 e 6 dividido por 2. Quando a gente divide 2 por 2 dá quanto? 1. E 6, quando a gente divide por 2 dá 3. Pode simplificar de novo essa fração? Não pode, então acaba por aí, certo? Então, a probabilidade de se obter um número menor que 3 no lançamento de um dado honesto é exatamente 1/3, certo? Vamos agora para a próxima de probabilidade. Olha só. Ele diz assim: um jogo de cartas possui as seguintes figuras. 3 são números, 3 são animais e 4 são pessoas, certo? Um joguinho de cartas normal. 3 tem as figuras de animais, 3 tem números e 4 figuras de pessoas. Aí ele pergunta: qual a probabilidade de se retirar uma pessoa aleatoriamente? Então, ele quer saber, quando a gente vai embaralhar essas cartas, a probabilidade, eu não estou olhando para elas, está tudo virada. Qual a probabilidade de eu retirar uma pessoa? Então, a gente vai olhar o quê? Primeiramente, quantas pessoas tem? 4 pessoas. 4 pessoas, certo? E um total de quantas cartas? 3 números mais 3 animais mais 4 pessoas dá quanto? 10, certo? Então fica 4 décimos, ou 4 sobre 10. Aí, quando a gente vai ver essa fração, ela pode ser o quê? Simplificada, não é? 4 é um número que é divisível por 2 e 10 também é um número que é divisível por 2. Dividindo por 2, ambos os termos, temos que 4 dividido por 2 dá 2 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, a probabilidade de se retirar uma pessoa nesse joguinho de cartas é exatamente 2/5. Ok, pessoal? Bom, então, encerramos as atividades de probabilidade e agora a gente vai resolver essa daqui sobre medidas de superfície. Vimos na aula passada que as medidas de superfície, a gente calcula elas, que é a mesma coisa que calcular a área. E dependendo do formato de cada uma dessas figuras, né, tem a sua formulazinha específica. Observem aqui, olha só. Área do quadrado. Aí tem aqui, ó, lado vezes lado, certo? Por quê? Porque os dois lados do quadrado têm o quê? Medidas iguais. Área do paralelogramo, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Área do retângulo, base vezes altura, certo? Então, aqui tem algumas perguntinhas que diz assim, olha só. A sala da minha casa tem 8 metros de comprimento e 5 metros de largura. Qual é a área da sala? Certo? Então, diz que tem 8 de comprimento e 5 de largura. 8 e 5. Então, essa sala tem o formato o quê? Retangular, certo? Então, a gente vai usar o quê? A formulazinha da área do retângulo. Base vezes altura. Então, vai ficar assim, a área é igual a base vezes a altura, certo? A base mede 8 e a altura mede 5. A área é igual a 8 vezes 5, 40. 40 o quê? 40 metros quadrados. Lembrando que a unidade de medida de área é metro quadrado, certo, pessoal? Então, aqui na letra A eu vou colocar aqui, ó, 40 metros quadrados. Certo? Viu como é facinho? Coloca a formulazinha e coloca as medidas na fórmula e resolve. Agora aqui na letra B. Meu quarto é quadrado. Ele já disse que o quarto é quadrado e tem
3,5 metros de lado. Qual é a sua área total? Então, na letra B é um quadrado, com a formulazinha do área do quadrado lado vezes lado. Certo? E ele diz que tem 3,5 metros de lado. Então, todos os lados têm a mesma medida, né, pessoal? Que é um quadrado. Aí vamos colocar na formulazinha. A área é igual a lado vezes lado. A área é igual a 3,5 vezes 3,5. Vamos fazer a multiplicação, certo? 3,5 vezes 3,5. 5 vezes 5, 25, né? 5 a 2, 3 vezes 5, 15 com 2, 17. 3 vezes 5, 15, 5 a 1 vai a 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 5, 12, 2 a 1, mais 1, 2 e 1. Quantos números após a vírgula? 1, 2. A gente sempre conta da direita para a esquerda, olha só. 1, 2. Então, a área desse quarto, né, que é um quadrado, tem medida quanto? 12,25 metros quadrados. Certo, pessoal? Viram como é fácil? 12,25 metros quadrados. Aí, na letra C, eu vou apagar aqui para a gente continuar. Na letra C, ele diz: calcule a área de um terreno de forma retangular. Então, o terreno, ele já disse que ele tem a forma o quê? De retângulo, né? De forma retangular, que tem 54 metros de comprimento e 26 de largura. Certo? Então, tem um terreno de forma retangular, que tem 54 de comprimento e 26 de largura. Formulazinha o quê? Da área do retângulo, que é o quê? Base vezes altura. Área igual a 54, que é a base, vezes a altura, que é 26. Vamos fazer essa multiplicação, que tia também não sabe de cabeça. 54 vezes 26, você vai fazer a continha. 6 vezes 4. 24, 6 vezes 5, 30, com 2, 32, 2 vezes 4, 8 e 2 vezes 5, 10. Soma aqui todo mundo, né? 4, 8 com 2, 10, 0 a 1, 1 mais 3, 4 com 1. 1.404 metros quadrados. É a resposta da letra C. 1.404 metros quadrados. Certo, gente? Vamos continuar. Letra D agora. Na letra D ele diz assim: qual a área de um triângulo que mede 12 metros, que tem 12 metros de base e 7 de altura? Então, agora a gente já vai usar qual formulazinha aqui dessas? Ou dessas que digo. Essa aqui, né? A área do triângulo, olha só. Como é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2, certo? Quanto mede a base? Tem aqui, ó, 12 metros. Vezes. Quanto mede a altura? 7. Dividido por 2. Primeiro resolve a multiplicação, né? 12 vezes 7. Ó, 7 vezes 2, 14. Vai a 1 vezes 7. 7 com 1, 8. A área é igual a 84 dividido por 2. Então, quanto é 84 dividido por 2? Metade de 84? 42, não é isso? 42 o quê? Metros quadrados. Então, aqui é 42 metros
quadrados. Certinho? Agora vamos para a última, né? A última diz assim, olha só. Lidiane quer colocar piso em uma sala no formato de paralelogramo, com 6 metros de comprimento e 3,5 de altura. Quantos metros de piso ela precisará comprar? Então, o formato da sala dela é esse formato aqui, olha só, de um paralelogramo. E como é que a gente calcula a área de um paralelogramo? Tem aqui a formulazinha, olha só, base vezes altura, certo? Vou fazer aqui para vocês verem. Olha só, o paralelogramo, ela disse que tem quanto de base? O comprimento 6 metros e a altura 3,5. Aí a gente vai fazer 6 vezes 3,5. Fazer aqui. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Quantos números após a vírgula 1? Então, a área do paralelogramo é 21 metros quadrados de piso que ela vai precisar comprar. Ok, pessoal? Preencher aqui, 21 metros quadrados. Viram como é fácil a gente calcular a superfície? É só a gente saber o formato, né, do objeto que a gente quer calcular e saber também o que? A formulazinha, que cada formato tem a sua fórmula específica. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de exercícios de hoje. Espero que vocês pratiquem bastante, certo? Tirem todas as dúvidas no plantão de dúvidas, respondam as atividades e até a próxima aula.